A primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Escrevo-te estas coisas, esperando... Versículo 14, irmãos, me desculpem. 1 Timóteo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ter-te em breve, e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu vou ler novamente o 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Existe, irmãos, um movimento que vem crescendo muito, nós já falamos um pouco sobre isso aqui, que é o movimento de a igreja sou eu, ou, como alguns preferem dizer, desigrejados. Esse movimento ele tem ganhado muita força. Ele tem como base de que a igreja somos nós. A igreja não é quatro paredes. A igreja não tem CNPJ. Então, esse negócio de ir para a igreja, ficar submetendo-se a um pastor, ficar ouvindo sermão, disciplina, isso não existe para esses. Eles preferem servir ao Senhor em suas casas e em determinados momentos assiste uma mensagem, lê a palavra, tem uma prática de oração. Mas será que eles estão certos? Será que à luz da palavra isso se coaduna? Isso tem realmente alguma veracidade nisso? Irmãos, eu vejo que esse movimento ele é facilmente refutável, ele é facilmente combatido. Porque, vejam só, por que Jesus ia chamar 12 homens e transformá-los de discípulos a apóstolos? Por que Jesus ia falar tanto sobre a igreja, ia falar com Pedro que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja? Por que o Senhor Jesus instituiria isso se não fosse para isso ser uma realidade? E por que Jesus disse, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder? Se não fosse, de fato, para ser uma comunidade, uma igreja. Por que nós vemos que os apóstolos se preocuparam tanto em deixar claro divisão entre um pastor, instituir diáconos, falar tanto sobre disciplina na igreja? E mais, nós pegamos aqui as cartas, nós pegamos o livro de Atos dos Apóstolos, e nós vemos claramente que a igreja se reunia. A igreja tinha tudo em comum, e nós vamos ver isso aqui hoje. Então, irmãos, viver isoladamente com a desculpa de que você é a igreja, não é bíblico, e pior, é pecado. É isso mesmo. Porque tudo que eu faço contrário àquilo que a palavra ensina é pecado. Não é só uma questão de, eu entendo assim. Não, irmão, nós precisamos entender que se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e ela é a palavra de Deus, tudo que eu fizer, qualquer coisa, seja ela pequena ou grande, aos meus olhos, contrário a isso, contrário à Bíblia, é pecado. Não tem outra palavra, não tem outra expressão. Paulinho, então você está querendo dizer que uma pessoa que não está ligada a uma igreja, que não ceia, que não quer participar, que está lá na casa dele, está em pecado? Eu estou falando exatamente isso. Eu sei que uns não vão gostar, eu sei que alguns vão assistir isso na internet
talvez vão se escandalizar. Mas é o que a palavra nos ensina. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, que nós lemos aí hoje. Paulo fala com Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Ele fala, para que se eu demorar, Timóteo, se eu demorar a chegar, se eu demorar a ir até você, vai que acontece alguma coisa, você fique inteiramente ciente de como você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O apóstolo Paulo está dando orientações claras para Timóteo. Timóteo, você não vai proceder de qualquer jeito na igreja, que é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Tem uma forma, tem uma conduta, tem uma maneira de agir, tem um modo de agir. O apóstolo Paulo está exortando ele. E ele fala assim, que a igreja, ela é a igreja de Deus vivo, e o que ela é? Olha o que o apóstolo Paulo fala, o que é a igreja? Ela é a coluna e baluarte da verdade. A igreja de Cristo, irmãos, ela é a coluna e baluarte da verdade. Mas talvez você ainda possa argumentar, não, mas eu faço parte da igreja, eu só não vou na igreja, mas eu sou igreja. Eu não faço parte do CNPJ, mas eu sou igreja. Ora, meu irmão, me desculpa, mas como você é igreja se você não tem comunhão com irmãos? Se você não é pastoreado por uma liderança bíblica? Se você não participa dos sacramentos? Se você não é exortado? E mais, se você não abençoa outros? Que igreja é isso? Igreja é isso. Nós somos discipulados e ao mesmo tempo nós abençoamos pessoas, nós ajudamos pessoas. A igreja é coluna, ela é baluarte da verdade, ela é responsável pela verdade do evangelho. Isso é muito sério. Então, o nosso assunto tem sido eclesiologia. Na semana passada eu falei sobre a natureza da igreja, o que é a igreja. Hoje, eu vou falar 2 pontos. A fundação, o fundamento da igreja. Hoje é disso que eu vou falar, ok? Fundação da igreja. Então nós temos 2 aspectos a considerar sobre a igreja. A igreja profética e a igreja histórica. Profeticamente, a igreja, ela existe desde o Velho Testamento. Quem era a igreja do Velho Testamento? Israel, o povo de Deus. Veja que Deus escolheu um povo. O Senhor chamou Abraão e disse, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, um povo. Fez promessas a Abraão. E então surgiu o povo de Israel, filhos de Abraão. E era nesta comunidade, era neste povo que Deus derramava o seu poder e a sua glória em Israel. Então, profeticamente, a igreja, olha, Israel é descrito como uma igreja no sentido de ser nação, chamada dentre outras nações para ser o povo de Deus, de servos de Deus. Israel foi chamada, foi escolhida como povo exclusivo de Deus, nação exclusiva de Deus. Israel foi a primeira igreja, irmãos, profeticamente. Olha que interessante que a palavra vai dizer em Atos 7:38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Então, aqui a palavra está falando que Moisés, ele foi usado por Deus, o anjo do Senhor trouxe as informações, e aquilo foi transmitido para Israel, a igreja do Senhor do Velho Testamento. A palavra congregação, usada no Velho Testamento, foi traduzido na Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, como eclesia e transliterada como igreja para a nossa língua. Amém, queridos? Como Israel rejeitou o Senhor, o que João vai dizer? Está aí no texto aí. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a primeira igreja rejeita o Senhor, rejeita Cristo. Então, a todos quantos é quem? Lembra que o Senhor, a igreja era só Israel? Era a nação escolhida? Aqui, já no começo do Evangelho de João, já fica claro para nós. Ele veio para a sua igreja, Israel, mas eles não receberam. E então, a porta se abre para todos os povos que creem em Cristo. Então, a igreja, que era só Israel, passa a ser agora todos os que creem, independente de língua, tribo ou nação. Mateus 16, 18, nós transcorremos sobre ele na semana passada. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo institui a igreja nesse momento. Interessante, né? No dia de Pentecostes, a igreja foi selada pelo Espírito da promessa. Aí nós temos uma ilustração interessante sobre isso, irmãos, que nós vamos falar mais para frente, ok? E historicamente, nós falamos profeticamente sobre a igreja. Historicamente a igreja tem o seu nascedouro. Ela veio a existir aqui, ó, no dia de Pentecostes. Irmãos, eu quero muito que vocês fiquem comigo, porque eu sei que alguns assuntos até são repetitivos, mas a pergunta é, nós já aprendemos, nós já entendemos? Eu não estou falando, prestem muita atenção nessa minha fala, eu não estou aqui falando da nossa igreja, da nossa doutrina. Não estou falando disso não. Eu estou falando da igreja de Cristo, que não tem CNPJ, que não tem endereço fixo, que não é feita de paredes, que não tem um templo suntuoso. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. Historicamente, ela nasceu no dia de Pentecostes. Foi lá que o Espírito Santo foi derramado sobre ela, dando vida à igreja e fazendo dela uma igreja cheia do Espírito Santo. Olha só que interessante, irmãos. Olha esse aspecto. Observem lá comigo, lá no começo. Historicamente, a igreja de Cristo veio a existir no dia de Pentecostes, quando foi consagrada pela unção do Espírito Santo, assim como no tabernáculo foi construído depois consagrado pela descida da glória divina. Preste atenção nisso, irmãos. Êxodo 40, preste atenção nesse versículo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O Senhor, irmãos, Ele tem um modo de agir. Ele tem uma forma de agir. Quando Moisés ergueu o tabernáculo e foi consagrá-lo, a glória do Senhor encheu o templo. Era chamada de a Shekinah de Deus. Mais para frente, quando Salomão consagra o templo, o que aconteceu? A mesma coisa. A glória do Senhor encheu a casa, de modo que os sacerdotes não podiam levantar-se para ministrar. E no Novo Testamento aconteceu a mesma coisa, mas no dia de Pentecostes. Com uma diferença. Qual é, Paulo? Que no Velho Testamento essas duas manifestações aconteceram dentro do tabernáculo, dentro do templo, mas no Pentecostes, dentro das pessoas. O Senhor selou cada um que estava lá. Eles profetizavam e falavam em outras línguas. Eles eram cheios do Espírito Santo. Mas agora a glória veio sobre pessoas e não sobre o lugar. É uma nova aliança. Os irmãos entenderam a diferença? E entenderam o modo de Deus agir? Ele selou esses momentos com uma glória especial, com um derramamento especial da sua presença. Assim como Davi preparou, mas foi Salomão que edificou o templo, é uma comparação.
Jesus preparou, mas quem efetuou a obra da igreja e continua fazendo é o Espírito Santo. Operando mediante os apóstolos, olha aqui, isso aqui é muito importante, irmãos. Operando mediante os apóstolos que lançaram, olha isso aqui, irmão, os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação e ensino e organização. Esse texto é importante, irmãos, Efésios 2:20. Eu quero falar um pouquinho dele. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Por que isso aqui é importante? Prestem muita atenção. Ao longo da história, irmãos, ao longo desses 2000 anos, desde o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que mais aconteceu foi homens se levantando, dizendo: o Senhor me deu uma nova visão, o Senhor me deu uma nova revelação, o Senhor me visitou num sonho de que tem uma obra nova, de que tem um projeto novo. Irmãos, isso não é novidade, isso não começou agora não. Isso desde que a igreja aconteceu. E por que isso que eu estou falando tem tanta relevância? Porque a igreja de Cristo, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Fora isso não é igreja. Fora isso é seita. Exatamente isso, irmãos. Fora o fundamento, fora aquilo que o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, o Judas que escreveu a carta de Judas, aquilo que nós temos aqui nas Escrituras, fora isso, irmãos, qualquer coisa fora dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas não é igreja. Me desculpe a clareza. Nós aqui como igreja, irmão, nós precisamos entender isso, porque senão nós corremos um risco tremendo. Eu tenho percebido, irmãos, que há pessoas que parece que não entenderam isso. Eu tenho percebido isso, que há pessoas que ainda não entenderam isso. Ah, mas eu gosto do mover. Ah, mas eu gosto, olha, eu estou sentindo falta. Meu irmão, espera aí, vamos lá, vamos aqui. Edificados, você está edificado onde? Qual é a sua base? No que você crê? E por que você crê? Você já parou para pensar nisso? A sua fé é baseada em quê, meu irmão? Qual é a base da sua fé? Aquilo que você crê e acredita sobre Deus, tem algum fundamento bíblico? Isso é tão importante, irmãos, porque senão nós vamos ficar igual o apóstolo Paulo fala, levados por qualquer vento de doutrina. Sabe o que é isso? Aquelas pessoas assim, qualquer coisinha elas ficam, nossa, uau, nossa, eu tenho que ir lá, nossa. Irmão, nós precisamos conhecer a palavra. O fundamento foi estabelecido há 2000 anos atrás. Não há o que inventar. Não tem o que inventar. Não tem o que... mas eu queria uma coisa diferente. Eu queria, olha, eu não sei, está parecendo que está muito... Meu irmão, para com isso. Essas coisas, eu sei que nós vivemos num tempo que a gente quer novidade. Toda a gente quer novidade, não é? Você compra um celular, você fica empolgado com ele 2 meses. Daí a pouco lança um novo, você já quer saber do novo, e aquele seu já não presta mais, você tem que comprar um novo. A gente tem que ficar atrás dessas coisas. Mas como cristãos, nós não podemos, irmãos. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que ser sábios. Nós precisamos conhecer a palavra. Porque o fundamento, ele já está posto. E Cristo, ele é a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular, depois que o fundamento era colocado numa construção naquela época, era a pedra de esquina. Era onde tudo começava. Cristo é o princípio de tudo.
Tudo começa por Ele, tudo é para Ele. Cristo é o centro da igreja. Cristo é a pedra angular, a pedra principal. Vamos continuar. Então, a gente viu, antes de passar para frente, fundação da igreja. Profeticamente, ela é desde o Velho Testamento. Historicamente, ela é desde o dia de Pentecostes. Ok? Vamos passar para frente. E a membresia da igreja? Membros da igreja. Quem são os membros dessa igreja? Quem são os membros dessa igreja? Isso aqui é importantíssimo, irmãos. O Novo Testamento estabelece algumas condições para ser membro da igreja de Cristo. Quais as considerações bíblicas para fazer parte, para ser membro da igreja de Cristo? Primeiro, fé em Cristo como único e suficiente Salvador. Fé em Cristo. É nele. Não é fé no seu pastor, fé na sua igreja, fé na sua doutrina, fé na revelação. É em Cristo como único e suficiente Salvador. Olha lá o texto. Responderam-lhe: quando o homem, em Atos capítulo 16, o carcereiro, angustiado, perguntou a Paulo: o que faremos? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que Paulo respondeu? Vai para a minha igreja, faz lá o discipulado, batiza. E se você for uma bênção lá na igreja, se você se dedicar muito, se você lutar pela sua salvação, talvez o Senhor te salve. Foi isso que Paulo falou? Hein, irmãos? Não, né? Olha a resposta dele, simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É isso. Primeira condição para ser membro da igreja de Cristo é fé em Cristo como único e suficiente Salvador. Segundo, submeter-se ao batismo nas águas como testemunho simbólico da fé em, está escrito errado, em Cristo, e confessar verbalmente essa fé. Olha esse texto que bonito, irmãos. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O Senhor Jesus disse: se creres e fores batizado, serás salvo. Eu quero aqui falar para aqueles que são candidatos ao batismo. O batismo em si não salva. Batismo nunca salvou e nunca vai salvar. Se fosse assim, tadinho do ladrão da cruz, né? Tido para o inferno, né? Jesus iludiu ele, tadinho. Ele não batizou, não tinha jeito de descer lá da cruz. Batismo não salva. Porém, o batismo é sim uma evidência de que você creu e foi salvo pela graça. Ele é um testemunho vivo de que você foi salvo, alcançado por Cristo. Então, essas duas coisas são importantes. Mas no início da igreja, esse detalhe é importante, irmão. Mas no início da igreja, a igreja apostólica aqui de Atos, que não tinha CNPJ, não se chamava Igreja Reformada em Cristo, uma igreja que era invisível, que não tinha sequer um lugar próprio para orar, para adorar, que não tinha uma placa lá na igreja iluminada, na frente da igreja iluminada. Esta igreja, para fazer parte dela, era só os verdadeiros salvos regenerados. Somente esses. É por isso que eu faço questão de voltar aqui, ó. Pensem comigo, irmãos. Pensem comigo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele os ressuscitou dos mortos, será salvo. É difícil fazer isso, irmão? Seja sincero. Vamos pensar aqui. É difícil. Se eu falasse, irmão, você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente e declara aqui que você aceitou Jesus. Isso é difícil de fazer? Para os tímidos não é? Mas é difícil? Não. Qualquer um pode fazer isso. Se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, porque se com a tua boca confessares. Tá, mas vamos voltar nessa época aqui, ó. Romanos. Vamos voltar no tempo.
Alguém, Léo, que confessasse Jesus com a boca declaradamente, assinava a sentença de morte. Podia ser morto no outro dia. Ai, apertou, hein, Paulinho? Aí eu não sei se eu falava não, hein? Quer dizer que quem aceitava Jesus naquela época poderia ser jogado numa cova de leões? Ah, eu não sei se eu confessava não, hein? Eu quero casar. Eu ainda quero ter filhos. Os irmãos entenderam? Alguém que confessava realmente com a boca, era alguém que realmente tinha o coração transformado, queria Cristo sobre todas as coisas. Ele não estava nem aí se ele ia morrer, se ele ia ser queimado numa cruz, se ele ia ser jogado na cova de leões. Ele não estava nem aí, ele queria Cristo, ele queria Deus, e ele queria dizer para todo mundo: eu sou de Jesus. Se vocês quiserem me prender, vocês me prendem. Se vocês quiserem me matar, vocês me matam. Mas eu não estou nem aí, eu sou de Jesus. Eu declaro aos quatro ventos: eu sou cristão. Muda tudo, não muda, Júlio? Então é por isso que o apóstolo Paulo ele diz: se com a tua boca confessar, porque só os salvos confessavam. O bode não confessava jamais. Tinha medo. Falei, hein? Mexer com isso não. Mas hoje em dia todo mundo confessa. Por quê? Porque é bonito. Não é? Ah, aceitei Jesus, que coisa linda. Parabéns. Tem pessoas que dão parabéns ainda. Você aceitou Jesus? Parabéns, meu irmão. Mas não é parabéns, rapaz. Obrigação sua aceitar Cristo na sua vida. Você está doido? É Ele que tem que te aceitar, não sei que aceita Ele, não. É o contrário. É o contrário. Você tem que glorificar o Senhor demais. Todo dia. Estou doido aí. Então, no início da igreja, quem é que se unia à igreja? Os salvos de verdade. Os salvos. Eles eram perseguidos, irmãos. As autoridades estavam atrás deles para capturá-los, para eles servirem de espetáculos nas arenas. Os romanos, eles estavam cansados das lutas de gladiador. A novidade agora era crentes. Já saía em todos os posts do Instagram da época, né? Hoje morrerão 10 crentes da igreja de Jerusalém. O povo fervia nos coliseus. O povo fervia nas arenas. Uau! Hoje o espetáculo vai ser incrível. 10 crentes novos. Já pensou você fazer parte da igreja dessa, Arilene? Tinha que ser crente raiz mesmo. Crentes em Nutella, assim, não ia não. Tinha que ser um raiz mesmo. Que vai, sou crente mesmo, meu irmão. E o Senhor lhes acrescentava. Olha esse texto, irmão. Esse texto diz tudo, né? E o Senhor, quem é que acrescentava os membros na igreja? O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem acrescentava era o Senhor, Rosângela. Não era só uma questão de assim, vem para a minha igreja, né? Assina aqui, entra aqui no livro do hall de membros aqui, ó. Agora você é crente, você está aqui no hall. Não. O Senhor era que acrescentava. Os salvos, os eleitos, aqueles que eram convertidos. Entrar na igreja não era uma questão de unir-se a uma organização, mas de tornar-se membro de Cristo, assim como o ramo é enxertado na videira. Vou falar um negócio aqui que eu devia ter falado na aula passada e eu não falei. Nós aprendemos que nós temos que fazer parte do corpo. Certo, irmãos? Isso está certo? Tá, não tá? Tá, não tá? Nós somos ou não somos o corpo de Cristo? Tá, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Presta atenção. Presta bem atenção. Você está congregando aqui conosco. Já tem, desde que a igreja começou. Você é membro da igreja, você faz parte da igreja, você é até obreiro, você canta no grupo de louvor. De repente, você precisou se mudar de cidade. Você foi lá para onde você vai mudar? Rio Claro. Mateus. Mudou. Casou e mudou. Né? Casou e mudou. Foi lá para Rio Claro. Mateus vai chegar lá na igreja, que ele já até sabe qual é a igreja que ele vai passar por uma aula, ele vai passar por um período de discipulado, de novos membros, para ver se a igreja aceita ele mesmo ou não. Lá ele vai passar por isso.
3 meses de discipulado lá, assistindo aula. Ele não é membro da igreja, não. Ele está fazendo aula para ver se ele vai ser membro. Nesse período de 3 meses, ele está dentro ou fora do corpo de Cristo? Ele não foi aceito como membro ainda. Ele está fazendo a aula. Ele faz parte do corpo de Cristo ou não? Se Jesus voltar, ele fica ou ele vai? Hã? Meus irmãos, não é o fato de eu mudar de cidade, de eu ir para uma outra igreja, ou eu ficar, estou numa cidade nova que não tem igreja evangélica. Estou 1 ano sem congregar, estou só assistindo pelo YouTube. Meu irmão, você é cristão, você faz parte do corpo de Cristo. Não depende de uma igreja te aceitar lá no hall de membros, não. Você foi salvo, você faz parte do corpo de Cristo. Entendeu, Mateus? Então fique tranquilo. Se Jesus voltar nesse período, amém? Então é isso, meus irmãos. Então nós fomos enxertados na videira. Vamos lá, isso aqui aperta um pouquinho. Eu falei um pouco da outra aula. Cristãos verdadeiros e cristãos nominais. Toda igreja tem cristãos verdadeiros e tem cristãos nominais. Tem a igreja invisível e a igreja visível. Então vamos lá. Cristãos verdadeiros, quem são? Os que nasceram de novo, passaram pela porta estreita, se converteram a Cristo. Esses são os cristãos verdadeiros. E os nominais? Quem são os nominais? Eles têm aparência de cristão verdadeiro, mas não foram regenerados. Eles falam crentes, eles falam paz do Senhor, eles se vestem como crentes, eles cortam o cabelo como crentes, eles cantam como crentes, eles frequentam os cultos como crentes, mas os seus corações ainda desejam o mundo. São nominais. Eles fazem parte do hall de membros. Eles até têm função na igreja. E são uma bênção às vezes. Mas os seus corações não foram transformados. No quarto sozinho, ele se revela. Quando ele não está perto de alguém cristão, ele mostra quem ele é. Ele só é de nome. Toda igreja tem cristãos verdadeiros e cristãos nominais. Aí a gente volta nisso aqui, ó. Igreja invisível, composta por todos os cristãos regenerados, do passado, presente e os que ainda serão transformados. Esta igreja invisível, eu falei na aula passada, é só de cristãos verdadeiros. Não importa onde você esteja. Se você é um cristão de verdade, você faz parte dela. E é visível, composta por cristãos verdadeiros e nominais, que apenas fazem parte do hall de membros de uma denominação. Os irmãos entenderam isso aqui ou ficou estranho? Acho que ficou bem claro, né? Na aula passada eu falei sobre isso, né? Eu não quero... Meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho pavor de ser considerado por Deus um crente nominal. Eu tenho pavor. Imagine o Senhor Jesus, quantas vezes ele condenou os fariseus por hipocrisia, chamando eles de sepulcros caiados. É mais ou menos isso. Abram comigo o Santo Livro, Mateus capítulo 13, por favor. Temos algo importante a considerar aqui sobre esta questão de igreja. Mateus capítulo 13. Eu não vou projetar, irmãos, então, por favor, abram comigo a palavra. Versículo 36, primeiro. Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino.
O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos viram? Mateus capítulo 13, as parábolas do reino, vai falar muito sobre isso. Primeiro, o semeador saiu a semear. Havia 4 tipos de campos. E a semente só frutificou na terra boa. Na sequência, Cristo vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Lembra que a primeira é da semente? A semente foi lançada e começou a crescer. Só que à noite o inimigo lançou outra semente junto. E aí o que aconteceu? Nasceu trigo e nasceu joio no meio. O dono da seara, o que cuidava da seara, perguntou ao seu senhor: eu posso arrancar o joio? E ele disse: não faça tal coisa, porque senão talvez você arranque também o trigo. Espere a seara ficar madura. Quando ela ficar madura e chegar o tempo da cega, aí nós vamos ver a diferença entre trigo e joio. Nós vamos pegar o joio e vamos lançar no fogo, inferno. E nós vamos pegar o trigo e vamos colocar no celeiro, eternidade. O que Jesus está dizendo aqui, Márcio? Que na igreja de Cristo, que ele, o Senhor Jesus, lançou a boa semente. Ele é que está falando aqui. É ele está explicando. O texto que nós lemos é uma explicação. Ele está dizendo: eu plantei a boa semente. Eu falei do evangelho do reino. Pessoas vão se converter, mas o diabo vai lançar falsos crentes, o diabo vai lançar falsos profetas, o diabo vai lançar bodes no meio de vocês, o diabo vai lançar joio no meio de vocês. E o que fazer? Vamos expulsar essas pessoas? Não, porque talvez fazendo isso, você fira também o trigo. Espere, o momento vai chegar, quando a seara estiver madura. Quando é que ela vai estar madura, Lucas? Na volta de Cristo. E aqui eu preciso parar um minuto, irmãos. Eu sempre falo isso aqui. Nós precisamos refletir no que nós estamos aprendendo aqui. Você já parou para pensar? Se chegar lá na hora, na cega, na hora em que os anjos, o Senhor enviará os seus anjos para fazer a colheita, e você não for para o celeiro de Deus? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? No quanto isso é sério? Não basta você só fazer parte desta igreja, ou de uma igreja qualquer. Você precisa ser trigo. Você precisa ser nova criatura. Você precisa nascer de novo. Você precisa deixar com que essa semente do evangelho entre na sua vida, por mais duro e difícil que seja, e transforme esse coração duro, esses pensamentos maus, esses desejos iníquos, pecaminosos, carnais, e faça de você um crente verdadeiro. O que Jesus está ensinando aqui, César, é que na história da igreja sempre haveria trigo e joio. Sempre haveria e sempre haverá até a volta de Cristo. E quem é que tira o joio? Sou eu? É o pastor Whindersson? Não. É o dono da seara. É ele. Vejam comigo aí Mateus 13, 47. Olha aí comigo, a seguir. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie.
E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam para fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Aqui Jesus usa uma outra figura. A princípio ele falou do semeador, agora ele está falando do pescador. A rede é lançada ao mar. O evangelho é para todos. O vinde é para todos. O venham a Cristo é para todos. Mas vão vir de todos. Vão vir os peixes bons. Quem são os bons, irmãos? É os bonzão? Não. Os eleitos, que nós já pregamos aqui. Quem são os maus? Os não eleitos. E quando é que vai ver quem é bom e quem é mau? Na consumação dos séculos. Na volta de Cristo. E o detalhe, irmãos, prestem atenção nisso. Se desse para saber antes, seria mais fácil. Que aí a gente tinha uma oportunidade. Mas não vai ter outra oportunidade. Quando Jesus vier, Ele vai separar, Rosângela. E não vai dar mais tempo. Sabe esse tempo que você fica jogando para frente? Sabe? Não, quando eu for mais velho, eu vou entregar meu coração a Deus. Não, sou jovem ainda. Não, eu tenho todo um vigor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar muita grana. Meu desejo é ficar rico, meu irmão. Pode ser que você fique nessa até a volta de Cristo. E então, seja tarde demais. Pare com isso enquanto é tempo. Arrependa-se. Volte-se para Deus. Porque Ele tem algo maior e melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também aborda a questão. Vamos ver. Agora eu projetei. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha, o Senhor conhece, hein? E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você fala que você é crente, irmão? Então se aparta da iniquidade, aparte-se da injustiça. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Olha o que Paulo está falando. Numa mesma casa, você tem vasos de ouro, de prata, mas também tem de barro, também tem de madeira. Uns são para a honra, outros são para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Sabe o que Paulo está falando? Você não precisa morrer vaso de barro. Você não precisa morrer vaso de madeira. Você pode ser um vaso de honra. Você pode ser uma mulher de Deus. Você pode ser um homem de Deus. Você quer? Então aparte-se da injustiça. Abandone esse pecado. E então você fará parte da igreja de Cristo. A pergunta é, com base em Mateus, a igreja é o reino de Deus? A igreja é o reino de Deus? Não. A igreja faz parte do reino de Deus. Vejam comigo. Olha isso daqui, Mateus 16. Nós já lemos esse texto. Mas também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha o que Colossenses 4:11 vai dizer. E Jesus, conhecido por justo, esse Jesus aqui, irmãos, não é Cristo não, tá? Esse aqui não é Cristo. Esse aqui, olha lá. E Jesus, conhecido por justo, dos quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu incentivo. Nossa, que erro de português, graxo. Vou ter que começar a passar para o Gabriel olhar os meus slides, ele e a Fátima. Ele está falando, esse Jesus aqui era um cooperador do ministério, né? Então, Paulo vai falar que eles cooperavam pessoalmente pelo reino de Deus. Então,
irmãos, a igreja não é o reino, ela faz parte do reino. Isso é importante nós entendermos. O reino dos céus abrange todo o projeto de Deus. Logo, a igreja é parte. A igreja prega a mensagem que trata do novo nascimento do homem, pelo qual se obtém a entrada. Olha a importância da igreja. Olha isso aqui, irmãos. E eu vou entrar numa parte importante para nós aqui. Olha a importância da igreja. Ela não é o reino, ela faz parte do reino. Mas ela prega a mensagem que possibilita a entrada da pessoa no reino. Olha lá os textos. João 3,5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É por meio da pregação do Evangelho, é por meio da palavra que as pessoas têm entrada no reino. Olha 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Qual que é a semente? Palavra, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O apóstolo Pedro falando sobre a palavra. Olha o que Marcos fala. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Os irmãos percebem? A igreja, aquela semente que Jesus disse que ele estava lançando, ele entregou para a igreja. Ele entregou para o seu povo. Ele falou, agora vocês vão semear, agora vocês vão pregar, agora vocês vão falar. Quem crer será salvo, entrada no reino. Quem não crer será condenado, lançado no fogo, separado, peixe ruim. Os irmãos entendem a ligação da palavra, os textos, a importância. E aí eu vou entrar no último tópico para nós encerrarmos nosso estudo desta manhã. Então eu falei, deixa eu voltar só para eu não me perder, tá bom, irmãos? Eu falei hoje, eu já falei sobre a fundação da igreja, falei sobre quem são os membros da igreja, e agora eu vou dizer sobre a obra da igreja. São 4, ok? Vamos na palavra, irmãos. Por quê? Por que isso é importante? Porque, meu irmão, nós podemos ter várias ideias. Não, a igreja, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, ela tem... Meu irmão, ela pode fazer um monte de coisa. Ela só não pode abrir mão dos princípios bíblicos. Ok? Então, quais são? Primeiro, primeira obra da igreja é pregar o evangelho. Isto é uma obra da igreja. Preste atenção nisso, irmãos. Isso não é obra do pastor. Isto não é obra do evangelista. Isto é obra da igreja. Olha o que Jesus disse em Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeira função, Tatiana, da igreja é pregar o evangelho. Uma igreja que não prega o evangelho, ela está descumprindo a principal função dela. Segundo, prover meios de adoração. Aí a Fabiola gostou. Aí já é a área dela. Prover meios de adoração. Isso também é bíblico. É função da igreja. Veja o texto proposto. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Os irmãos já perceberam que muitas das nossas canções é uma oração? Os irmãos já perceberam que muitas das nossas canções que cantamos aqui ou é uma adoração direta a Deus, ou é um pedido, uma oração? Vejam o que Romanos 11 vai dizer, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois glória eternamente. Amém. Uma das funções da igreja é prover meios de adoração. Irmãos, sobre esse assunto, eu quero depois ter uma oportunidade de trazer uma aula
sobre adoração. Eu vejo os irmãos muito engessados. Os irmãos muito assim, na hora do culto, não cantam, não se expressam, não é? Meu irmão, na hora do culto, da adoração, é para você... Não tem problema se você errar a letra, meu irmão, mas fecha os olhos, levanta suas mãos, cante, louve ao Senhor, o Senhor de toda a terra, adore ao Senhor. O momento da adoração é para isso, meu querido. O pessoal do Grupo Louvor aqui, de vez em quando, tira uma casquinha de mim, né? Que eu sou meio agitado, né? Ali era para ser 2, né? Mais outro erro ali, né? Então, 1, pregar o evangelho, 2, prover adoração. 3, ficou tudo 1, né? Prover comunhão. O homem é um ser social. Irmão, nós não somos anjos. Nós somos homens. E fomos feitos para viver em comunidade, em comunhão, em família. Quem gosta de viver sozinho? Quem gosta de ficar sozinho o tempo todo? Eu sei que tem gente que gosta de vez em quando ficar sozinho, não é? De vez em quando a gente precisa, não precisa, Tatiana? Ficar sozinho? Mas é só de vez em quando. Chegou uma hora que você fala, gente, mas... não, eu estou com saudade do Jean, eu vou mandar uma mensagem para ele. Não é assim, Tatiana? Nós somos seres que fomos criados para viver em comunhão. Então, uma das funções da igreja, Mateus, é prover a comunhão. Olha o que a palavra vai dizer. Todos creram, todos os que creram aqui, ó, estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem, distribuindo o produto dentre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vocês perceberam que o avivamento que aconteceu no dia de Pentecostes produziu neles não só o desejo de pregar o evangelho, não só o desejo de adorar, mas também o desejo de ter comunhão uns com os outros, de casa em casa. E nós estamos perdendo isso, irmãos. Nós estamos perdendo isso. Eu sei que é corrido, eu sei que é difícil, mas nós estamos perdendo, não podemos perder isso. E quarto, sustentar, eu acho que é o último, irmãos, é o último. Sustentar uma norma de conduta moral. Então eu falei que a igreja é responsável por pregar o evangelho, prover adoração, prover comunhão entre os irmãos e, por último, sustentar. Lembra que eu falei no começo? Coluna e baluarte da verdade. A igreja é a sustentadora da verdade. Então a igreja, irmãos, ela precisa entender isso aqui, ó. Ela tem que ser luz do mundo, que afasta a ignorância moral, e sal da terra, que preserva da corrupção moral. É por isso, irmãos, que não faz sentido bloco de carnaval cristão. Os irmãos já viram isso? Tem um pastor famoso aí no Brasil que tem o bloco dele. Qual que é o pretexto? Pregar o evangelho. Aí você se torna como o mundo? É isso? É o que a Bíblia ensina? Claro que não. Irmãos, a igreja é a última faísca moral nesse mundo. É a última. Antigamente, eles tinham o exército como uma instituição que guardava essa questão moral, e a Igreja Católica Apostólica Romana. Não dá mais. Não é mais. A Igreja de Cristo, ela é a última faísca nesse mundo dominado pelo diabo, pelo pecado. Ela tem que ser luz do mundo. Ela afasta a ignorância moral. E ela é sal da terra que preserva da corrupção moral. Por isso, irmão, tenha zelo no seu modo de vestir, tenha zelo no seu modo de falar, tenha zelo pelas conversas que você tem. Por isso, meu irmão, tenha zelo, seja luz,
seja sal, não seja como o mundo, seja distinto, seja diferente, seja um homem de Deus. Porque é responsabilidade nossa como igreja sustentar uma norma moral de conduta. A igreja deve ensinar os homens a viver, olha isso aqui, para a glória de Deus e se prepararem para a sua morte. Os irmãos já pensaram sobre isso? É a função da igreja. Viver para a glória de Deus e preparar, impactar as pessoas, no sentido de, olha, sua vida está passando, o que vai ser da sua alma? Olha isso aqui que Jesus disse em Mateus, ensinando-os, e de pregar o evangelho a todos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? A igreja perdeu a referência dela. Ela é qualquer coisa, menos sal da terra, menos luz do mundo. No dia que nós perdermos isso, irmãos, deixou de ser igreja. Infelizmente. Eu sempre falo, e eu entrei num debate essa semana com alguns amigos meus. Na minha concepção, não existe igreja fiel e igreja infiel. Só existe igreja. Ou é igreja, ou não é. Se é infiel, deixou de ser igreja. Se não tem norma de conduta moral, padrão, para a glória de Deus, deixou de ser igreja. Se não prega o evangelho, deixou de ser igreja. Se não provê uma adoração bíblica, cristocêntrica, deixou de ser igreja. Se não tem comunhão entre os irmãos, não tem amor entre os irmãos, não tem assistência entre os irmãos, deixou de ser igreja. É uma triste realidade. E é uma verdade que estamos sujeitos. E por isso, meus irmãos, muitas vezes somos tão duros. Por isso, muitas vezes, meus irmãos, somos tão indigestos aqui. Por isso. E eu sei que muitas vezes até ferimos, às vezes até irmãos não gostam, às vezes, de certas mensagens, de certas palavras que damos. Mas o nosso zelo, meus irmãos, é para que de fato sejamos uma igreja bíblica, uma igreja santa.